Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo. Hoje a gente vai finalizar a nossa aula, movimento circular uniforme, uniformemente variado. Vamos falar um pouco sobre a transmissão do movimento circular uniforme. De tudo que a gente já falou até agora, a parte mais importante do movimento circular é justamente essa transmissão. Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo em transmissão do movimento circular uniforme, nós temos que ter em mente que essa transmissão ela se dá de duas formas. Ela pode ser por polia ou por polia ou por corrente. Inclusive aqui está até trocado, tá pessoal? Aqui, ó, deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Transmissão por polia é essa aqui, ó. Certo? E a transmissão por contato é essa aqui. Eu troquei aqui. Bom, quando eu falo em transmissão do movimento circular uniforme, essa transmissão ela se dá de duas formas. Ela se dá por contato ou por polia, por corrente, que é a mesma coisa. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença basicamente é uma só. Quando eu tenho a transmissão por contato, tá vendo que eu tenho duas roldanas aqui, ó, eu tenho duas polias, né? Polia 1, polia 2. Quando eu tenho transmissão por contato, se essa polia gira no sentido anti-horário, tá aqui, ó. Se essa polia gira no sentido anti-horário, essa aqui vai girar em qual sentido? No sentido horário. Agora, na transmissão por polia ou por corrente, elas já giram no mesmo sentido. Ó, eu tenho aqui essa polia A que gira no sentido horário, né? O mesmo sentido do ponteiro das horas, minutos e segundos do nosso relógio. E essa aqui também está girando no mesmo sentido, ok? Então a diferença básica é essa. A gente vai encontrar tanto na transmissão por contato quanto na transmissão por polia, ok? É só mesmo questão da inversão do sentido do movimento. Na transmissão por contato, há a inversão, né, do sentido do movimento, a gente verificou aqui, e na transmissão por polia ou por corrente, eu não tenho essa inversão do sentido do movimento. Essa transmissão por polia ou por corrente, que está aqui, pessoal, que eu estou circulando aqui, ó, é como se você fosse andar de bicicleta. Aqui eu tenho a catraca, que é menor, e aqui eu tenho a coroa, ok? Isso aqui são engrenagens, ó, eu chamo de polia, mas são duas engrenagens que estão em contato, onde eu tenho a inversão do sentido do movimento, certo? Ok. Beleza, pessoal? Nas duas situações, quando eu tenho a transmissão do movimento circular uniforme por contato ou por polia ou corrente, as velocidades lineares, elas são iguais. Tá aqui, ó. Professor, o que é isso? A velocidade linear é igual. Velocidade A é igual à velocidade B. Vamos ver aqui. Velocidade linear, vocês lembram quando a gente estudou, lá no início do ano, o movimento uniforme? O que a gente viu no movimento uniforme? Dentro do movimento uniforme, a gente viu que a velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui é a fórmula, não é isso? Beleza. Agora nós estamos estudando o movimento que? Circular. Observem que essa fórmula, pessoal, é a mesma dessa aqui, ó. Só vai ter um detalhe, vai mudar as variáveis. Mas se você souber essa fórmula da velocidade média, lá do movimento uniforme, você vai saber calcular a velocidade o quê? Linear. Veja só, o ΔS, que é o espaço, é 2π vezes raio. Professor, por que 2π vezes raio? Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio. Então, esse ΔS aqui, ó, ele passa a ser
Na velocidade linear, o comprimento da circunferência, por isso que é 2πr, dividido por, aqui não era variação do tempo, aqui vai ser o quê? Período. Então eu tenho essa fórmula de calcular a velocidade linear, e eu também tenho essa outra fórmula aqui, ó. Que, na verdade, se você souber essa, você sabe essa aqui também. Você não sabe, por exemplo, o período. O que é período? Ó, o período, a gente já viu. O período ele é o inverso da frequência. Não é isso? O que eu fiz aqui? Ó? No lugar de T, eu substituí por 1 dividido por F. Aí você vai ter uma divisão de números fracionários. Eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Então, quando o exercício te der período, que fórmula que eu vou utilizar? Geralmente eu utilizo essa primeira fórmula aqui. Quando te der frequência, eu vou utilizar essa outra fórmula aqui. Agora vejam só. Na transmissão do movimento circular uniforme, eu falei que a velocidade linear entre as rodanas são iguais. A velocidade linear a gente já viu o que é. Inclusive, a gente já até tinha visto. Eu só estou relembrando vocês aqui. Agora, olha o jeito que vai ficar a fórmula. Ó. Olha aqui. Aqui eu tenho, vamos lá para a famosa canetinha. Aqui eu tenho a transmissão do movimento circular uniforme por bolinha ou corrente, né, que giram no mesmo sentido, e aqui por contato, onde elas giram em sentidos o quê? Contrários. Está vendo a fórmula aqui? Ó? Velocidade linear A é igual a velocidade linear B. Como é que ficaria a fórmula? Velocidade linear, ômega. O ômega, pessoal, é a velocidade angular. Velocidade angular vezes o raio A, velocidade angular B vezes o raio B. E aqui eu vou ter outra fórmula, que é a frequência A vezes o raio A é igual a frequência B vezes o raio B. Então essas aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar, principalmente essa fórmula aqui. O exercício geralmente ele vai pedir para você frequência ou vai pedir o período. Só voltando lá no slide anterior, olha aqui, velocidade linear, não é 2π vezes o raio vezes a frequência? Se eu trouxer isso aqui para cá, pessoal, ó, (2π vezes o raio A, aqui eu vou ter 2π vezes o raio B. Então eu corto 2π com 2π. Aí sobrou o quê? Frequência A vezes o raio A é igual a frequência B vezes o raio B. Certo? Então, isso aí, dessa forma, então, surge a fórmula de se calcular a frequência na transmissão do movimento circular uniforme. Ok? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Para reforçar e para a gente finalizar também movimento circular, eu coloquei aqui algumas fórmulas que a gente já viu lá no movimento uniforme, que é a forma linear. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Ah, professor, muitos alunos reclamam. Física é fórmula demais. Não é. Até agora, nós estudamos basicamente as fórmulas do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Resumindo, se você souber as fórmulas do movimento uniforme, movimento uniformemente variado, você sabe as fórmulas do movimento retilíneo uniforme, do movimento retilíneo uniformemente variado, do lançamento oblíquo, da queda livre. Agora, se não souber aquelas fórmulas lá do início, com certeza você vai ter dificuldade nesse conteúdo e em todos os outros conteúdos. Ok? Então vamos relembrar aqui o seguinte, pessoal. Ó. Quando eu falo em função do movimento circular uniforme, qual que é a característica principal do movimento uniforme? Eu tenho variação da velocidade? Não. Então, se eu não tenho variação da velocidade, quanto que vale a aceleração escalar? Alfa é igual a zero. Pode ser alfa ou A.
tanto faz, tá, pessoal? A velocidade ela é sempre constante, diferente de zero. E aqui eu tenho a função horária dos espaços. Ó. S é igual a sorvete. Agora, trazendo essa forma linear, que é a mesma coisa da forma retilínea, para a forma angular, só basta mudar as variáveis. Aqui era S, aqui vai ser φ. Aqui era S0, espaço inicial, aqui vai ser φ0. Aqui era velocidade média, aqui é velocidade angular, que é o ômega. Então, mudou as variáveis, não muda mais nada. Aceleração escalar, aceleração angular, que é o gama. Ok? As relações, né? Só revisando aqui, o espaço escalar é igual ao espaço angular, que é o φ vezes o raio. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Lembra na fórmula que a gente viu? Ó? Aqui, ó. Olha a fórmula aqui. Ó. Olha ela aqui. Ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá aqui, só substituir. Ó. Velocidade angular, o ômega, essa outra fórmula que eu tenho, 2π dividido pelo período. O período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. E eu tenho também, pessoal, aqui ó, a aceleração que? Centrípeta. Aceleração centrípeta, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou então, ômega ao quadrado vezes o raio. Certo? Só lembrando vocês que para ter aceleração centrípeta, o meu movimento tem que ser o quê? Circular. No movimento retilíneo, eu não tenho aceleração centrípeta. Por quê? Porque eu não tenho raio. Certo? Beleza. E aqui eu tenho as funções do movimento circular uniforme. Ó. A forma linear, que são aquelas funções que a gente viu lá do movimento uniformemente variado. Aqui eu tenho a forma angular, eu só estou mudando as variáveis. Aqui eu tenho as relações das grandezas lineares com as grandezas angulares. O resto, pessoal, continua da mesma forma. Ok? Bom, então essa relação aí do movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui agora. Ó. Veja só. A polia A de raio 60 centímetros. Deixa eu pegar minha famosa canetinha aqui. Então tá aqui, ó, o raio da polia A vale 60 centímetros. Está ligado a polia B de raio 20 centímetros. Então tá aqui, raio B vale 20 centímetros. Por meio de uma correia inextensível. Se a polia A gira no sentido indicado, tá aqui, ó. Que sentido que é esse? Sentido anti-horário, contra o movimento do ponteiro das horas, minutos e segundos, ok? Se a polia A gira no sentido indicado, com frequência de 120 rotações por minuto, então aqui, ó, a frequência A é igual a 120 rotações por minuto, determine a frequência, o sentido do movimento da polia B, sabendo que não há escorregamento. Pessoal, ele quer saber aqui, em primeiro lugar, frequência e o sentido do movimento da polia B. Então vamos por parte. Vamos calcular aqui primeiro a frequência. Como é que eu calculo? Veja só. As velocidades lineares da polia A e B são iguais. Então aqui, pessoal, a única coisa que eu fiz foi substituir pela fórmula. Ó. Velocidade angular A vezes o raio A é igual a velocidade angular B vezes o raio B. O ômega, lembra lá a fórmula que a gente viu do ômega? Então aqui eu não estou falando de frequência. Então ó, o ômega é 2π vezes a frequência A vezes o raio A. É igual a velocidade angular B, 2π vezes a frequência B vezes o raio B. Pessoal, aqui tudo não é multiplicação, aqui também não é multiplicação, então eu posso cortar 2π com 2π. O que sobrou? Frequência A vezes o raio A
é igual a frequência B vezes o raio B. Ah, professor, tem que fazer isso aqui tudo. Pessoal, eu só fiz essas 3 primeiras linhas aqui, ó. Por quê? Para demonstrar para vocês como é que eu cheguei nessa fórmula. Mas se vocês quiserem ir já para a fórmula direto, não tem problema algum. Beleza. Aí ele quer saber, primeiro, a frequência da polia B. Então eu tenho aqui, ó, substituindo os valores, frequência A é 1200, o raio A vezes 60 é igual a frequência B que eu quero, vezes o raio B, que é 20. Então 20 aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Fazendo os cálculos aí, eu vou ter que a frequência B é igual a 3.600 rotações por minuto. Ok? Então a primeira pergunta está respondida. Agora eu tenho a segunda pergunta. E o sentido do movimento da polia, sabendo que não há escorregamento? Pessoal, essa transmissão do movimento circular uniforme, as polias não estão ligadas por corrente? Sim. Se estão ligadas por corrente, o que significa dizer? Se essa aqui gira no sentido anti-horário, essa aqui também vai girar no sentido anti-horário. Lembra lá na bicicleta que eu falei com vocês? Isso aqui é como se fosse a coroa da bicicleta e isso aqui é como se fosse a catraca da bicicleta. Ok? Espero então, pessoal, que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não entendeu, assistam novamente a aula. Respondam os exercícios, façam todos os exercícios no caderno, tirem fotos legíveis dos exercícios e me enviem no fórum. Dúvida, dificuldade? Me chame lá no fórum no Tira Dúvidas. Um abraço a todos.